Muito boa noite, queridos irmãos. Estamos de volta depois de um período de descanso, voltando às atividades e com grande alegria, podendo estudar a palavra de Deus com os irmãos mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês que já estão por aqui e a todos aqueles que ainda vão chegar. Fica também o nosso registro de agradecimento pela participação e também gratidão ao Senhor por poder estudar a palavra juntos. Nós vamos começar hoje, vamos voltar, na verdade, a estudar os 10 mandamentos, e vamos começar hoje cantando um cântico, cântico Glória para Sempre. Vamos relembrar este cântico, na sequência oraremos, e depois seguiremos com o nosso estudo. Vamos cantar então. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção do nosso Deus sobre o estudo que nós faremos em sua palavra, pedindo a Ele que ilumine o nosso entendimento. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por meio da qual o Senhor nos alimenta. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E, ó Deus, te pedimos que neste momento que vamos estudar a tua palavra, o Senhor esteja conosco, nos amparando em nossas necessidades, em nossas limitações, dando a Deus iluminação ao nosso coração, para que, através do poder do teu Santo Espírito, possamos crer na tua palavra e ser edificados por ti. Obrigado, Deus, por mais este encontro em torno da tua palavra. Guarda-nos enquanto estamos estudando. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar sequência, então, aos nossos estudos nos 10 mandamentos, como está exposto aí. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, e nós leremos a partir do verso de número 27.
Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso de número 32, diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o sétimo mandamento: não adulterarás. E nós já estudamos é, algumas vezes acerca do adultério, acerca do divórcio, do novo casamento, essas realidades do nosso tempo, que são percebidas no tempo bíblico também. Já estudamos várias vezes aqui na nossa igreja e hoje voltaremos agora os nossos olhos, em específico, para o sétimo mandamento. Então, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer a alguns textos e sempre observando a partir lá de Êxodo, capítulo 20. E eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia agora. Enquanto você abre, nós vamos recordar, eu também abro aqui a minha Bíblia, nós vamos recordar onde nós paramos no nosso último encontro. Nós tivemos uma parada, né, na nossa sequência de estudos nos 10 mandamentos e pudemos ser edificados na palavra do Senhor nas últimas 2 quintas-feiras, estudando, né, João capítulo 17, sendo instruídos pelo presbítero André, a quem nós agradecemos publicamente aqui a disposição de servir ao Senhor aqui na nossa congregação. Ele tratou sobre santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em 2 quintas-feiras separadas. Hoje voltamos então a estudar os 10 mandamentos e antes vamos recordar aqui como nós paramos, né, ou onde nós paramos. Paramos no 6º mandamento, não matarás, e chegamos a esta conclusão aqui. A palavra utilizada por Deus em Êxodo 20, versículo 13, carrega a ideia de intencionalidade no ato, né? Com a intenção ou premeditação, a ideia de fazer, de tirar a vida de alguém planejado, né? Previamente planejado. A morte é o salário do pecado. Portanto, quando alguém tira a vida de outra pessoa, está agindo como se Deus, o único que dá e tira a vida, não existisse. Então, nós precisamos lembrar que atentar contra a vida é pecado, pois os homens são imagem e semelhança de Deus. E naquela ocasião, os irmãos se lembram, nós também observamos o fato de que, se não podemos matar, logo, consequentemente, devemos preservar a vida. Então, foi nesse caminho que nós traçamos a nossa caminhada até aqui. E hoje vamos falar sobre o sétimo mandamento, como está exposto. O sétimo mandamento é: não adulterarás. E como de costume, já nesta nossa série, eu estou aí te motivando a estudar os símbolos de fé. Então você vai encontrar perguntas e respostas com base bíblica acerca deste mandamento, no breve catecismo de Westminster, entre a pergunta 70 e a pergunta 72, e no Catecismo Maior de Westminster, entre a pergunta 137 e a pergunta 139. Essas, a pergunta 138 e 139, farei uso delas aqui mais ao final do nosso estudo, tá bom? Então, seguindo aqui,
veja que o Senhor requer de nós, né, santidade sexual neste mandamento. O que ele requer do seu povo é pureza e fidelidade, uma vez que o Senhor é o Supremo Redentor, ele então requer de nós esta pureza, esta reverência diante dele em nossos atos, em nossos pensamentos, nossas falas, e tudo mais da nossa vida deve ser apontando para a glória do nosso Deus. Então, observe, eu vou ampliar aqui para que você veja melhor. Nós vamos partir deste ponto. O Senhor Deus estabeleceu o relacionamento íntimo entre homem e mulher, bem como estabeleceu limites para ele, sendo o principal limite, o casamento. Daí se conclui que, fora dos limites do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que não são casadas, a tentativa particular de obter prazer e todas as outras disfunções mundanas são condenadas pelas Escrituras. O sétimo mandamento vai falar de adultério. Não adulterarás. Logo, o aspecto positivo deste mandamento é nós então devemos nutrir a aliança que Deus estabeleceu entre nós e o nosso cônjuge, para aqueles que são casados. Para aqueles que não são casados, que eles desejem o seu próprio esposo, sua própria esposa, que orem em favor disso. E no que diz respeito à intimidade sexual desta pessoa, que ela, se não for casada, se guarde para o momento do casamento, pois é ali, naquele ambiente, o ambiente do casamento, o único lugar autorizado por Deus para que nós desfrutemos deste tipo de intimidade. E é por isso que eu inicio o nosso estudo lembrando isso. O Senhor é quem estabeleceu o relacionamento íntimo entre homem e mulher, né? Estabeleceu esses limites também, que é o casamento. O principal desses limites é o casamento. Então, tudo aquilo que for contrário a isso, e aí eu coloco alguns exemplos, né? Fora dos limites do casamento, isto é, o próprio adultério, né, relacionamento extraconjugal, por assim dizer, ou aqueles relacionamentos íntimos entre pessoas que não são casadas, né, aquilo que a gente conhece como fornicação, e aí eu coloco, né, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que não são casadas, a tentativa particular de obter prazer, né, muito disseminada pela psicologia, né, a ideia de que você não teria problema nenhum você alcançar o prazer sozinho, sem a sua parte constituinte, né, não haveria nenhum tipo de problema. E todas as outras disfunções mundanas são condenadas pelas Escrituras. E eu queria ler esses textos com os irmãos, né? Não são todos os textos acerca deste tema, mas estes que eu separei, eles embasam esta afirmação que eu fiz aqui, ou estas afirmações. Então, vamos ler aí, primeiro Provérbios, capítulo 5. Se os irmãos tiverem alguma colocação para fazer, podem fazer aqui no comentário do Facebook, ou encaminhar aqui uma mensagem para mim, eu estou dividindo aqui a atenção caso seja necessário, tá bom? Então, Provérbios capítulo 5, versos 15 e 18, não vamos ler na sequência, fiz um recorte mesmo, para que nós, então, entendamos. Então, versículo 15, observe que interessante, de forma poética, essa ideia está impressa nas Escrituras. Bebe a cisterna, a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O texto segue, eu fiz um recorte proposital, você pode ler a sequência na sua casa. E o versículo de número 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade.
Então, de forma poética, a Escritura nos ensina que Deus não permite, não autoriza relações extraconjugais. E nós somos aconselhados pelas Escrituras a cuidar do que é nosso, tanto homens quanto mulheres. Isto serve para todos, né? E este mandamento de não adulterar implica a vida de todos. E nós precisamos, então, ter isso em mente, né? Não beber de outra cisterna, aquele ditado mais popular, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mantenha ali o seu quintal bem, bem ali nos limites dele mesmo. Se a grama não for verdinha, você fique alegre com essa grama, e evite qualquer tipo de extrapolação desses limites, que são abençoados e abençoadores. Um texto conhecido nosso, pois nós já passamos por uma série de exposições, no livro do profeta Malaquias. Abra lá, Malaquias, capítulo de número 2, e eu separei aí os versos 15 e 16, que dizem assim: Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco, um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, e aqui vem a exortação, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Portanto, o Senhor requer do seu povo, neste mandamento, pureza e fidelidade, pureza e reverência, porque estas coisas estão envolvidas no sétimo mandamento: não adulterarás. Há uma ampliação e uma aplicação que o próprio Deus faz acerca do adultério, e vale a pena fazer essa ressalva, que nós não vamos tratar hoje, por causa do nosso tempo, que é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Muitas vezes o Senhor Deus vai acusar o povo, né, e com toda a base, com toda a certeza, que o povo adulterou. O povo tinha um relacionamento com Deus de aliança, mas se foi após outros deuses. Então Deus vai chamá-los, por exemplo, de prostitutos, né, uma dura acusação. Em outros momentos vão dizer que eles são adúlteros. Mas esta aplicação fica para um outro dia. Nós vamos apenas nos ater mesmo no relacionamento conjugal. Feita esta ressalva, você está observando que eu também citei aí o texto que nós lemos inicialmente, o Senhor Jesus aplicando corretamente o sétimo mandamento. E aí ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, e amplia a aplicação deste mandamento. Os fariseus tinham por prática achar e ensinavam isso, que o adultério era apenas físico. Então, se você desejasse outra pessoa além do seu cônjuge, não haveria problema. O problema estaria em você ir às vias de fato. E o Senhor Jesus diz: não é assim. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E nós, na nossa igreja, já tratamos desse texto quando estudamos o Sermão do Monte e fizemos, né, as devidas aplicações. O adultério brota do coração. Aquilo que é visto, as ações que são cometidas, elas são fruto daquilo que já vem do coração, que já está sendo trabalhado no coração. E é por isso que nós devemos cuidar também das nossas motivações, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E, meus irmãos, já fica aqui também uma aplicação: o casamento serve de remédio para essas tentações. Muitos de nós já ouviu estudos
palestras, testemunhos de alguns pastores, e as irmãs também já ouviram testemunhos de algumas irmãs acerca da realidade da vida conjugal como sendo este remédio, né? Que não é um remédio que cura muitas vezes, mas é aquele remédio que evita, né, que determinada doença aconteça, né? Aumenta, usando aqui os termos próprios do nosso tempo, né? Aumentam a nossa imunidade. O casamento serve para isso também. Mais um texto, gostaria que os irmãos abrissem, é 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Um capítulo todo voltado para questões de casamento. E veja aí, do verso 1 ao verso 5, o que nos diz a palavra de Deus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. O povo de Corinto enviou uma carta para Paulo, fazendo perguntas acerca do casamento, e agora, nesta carta, que ele está trabalhando outras questões também, ele vai aproveitar para responder essas questões. Versículo de número 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Veja aqui o vínculo intransferível, né? Cada um deve ter o seu próprio. Paulo faz questão de colocar isso enfaticamente no seu texto. Cada um tem o seu próprio. Quando em Efésios capítulo 6 e capítulo 5, ele vai dizer sobre o relacionamento do marido com a esposa, aquele texto que nós também conhecemos muito, ele vai enfatizar com este termo, né? Cada um ame a sua própria esposa, e cada esposa respeite o seu próprio marido. Então, veja só este vínculo. Tudo o que está além deste vínculo, desta aliança, constitui-se como adultério, infringe o 7º mandamento do Senhor. Versículo de número 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E é daqui que nós extraímos a lição, né, de que fora deste ambiente de casamento, o relacionamento íntimo é desonroso. Seja com outras pessoas, seja sozinho. Por quê? Porque o corpo do cônjuge já não lhe pertence, mas sim a outra parte. Prestem bastante atenção nisso. Quando nós nos casamos, nós passamos a pertencer à pessoa com quem nos casamos. Isso serve para o esposo e isso serve para a esposa. Então, neste sentido, qualquer outro tipo de tentativa fora destes limites do casamento constitui-se pecado contra o Senhor Deus, pecado contra o próprio cônjuge, um quebrantamento total da aliança entre os cônjuges e entre Deus e os cônjuges. Então, lembrando dessas aplicações. Versículo 5, por fim. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E daqui também nós extraímos a aplicação de ser o casamento este remédio que muitas vezes aumenta a nossa imunidade para que não caiamos em pecado, mas que tantas outras vezes diminui a nossa inclinação para o pecado que jaz à porta. Então, por quê? Porque é neste ambiente e é o relacionamento íntimo que deve ser mantido contínuo. E veja só como é enfático este ensino da Escritura. Versículo 5, para que
Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Menos do que o normal, né? Haverá problemas, haverá problemas. Então, neste sentido, o Senhor requer de nós pureza, o Senhor requer de nós fidelidade. E é por isso que, para evitar todas estas coisas também, não é só por isso, Deus nos dá os nossos cônjuges, nos leva a firmar alianças com aqueles com quem estamos casados. Por que eu digo que também? Porque há outros propósitos santos de Deus para o casamento, né? Ter filhos, né? Exaltar a glória de Deus neste relacionamento, poder viver o mais próximo possível do Evangelho dentro do lar e tantos outros benefícios. Este ensino serve para aqueles que já são casados, mas para os solteiros também, porque é este padrão e não o padrão mundano que deve ser perseguido. É com base neste padrão e não com o padrão mundano que nós devemos orar pedindo esposas, pedindo esposos, seja para os nossos filhos ou para nós mesmos, né? Se tem alguém aí nos assistindo que está solteiro, fica tranquilo, viu? A promessa vai se cumprir, né? Fica tranquilo. Brincadeiras à parte, é preciso saber que Deus é quem vai estabelecer o momento exato, segundo a vontade dele, vai conceder o cônjuge ou não, né? Mas o Senhor é quem sabe e o Senhor vai sanar as necessidades, né, completamente desta pessoa. E note bem que Paulo começa todo este ensino no versículo 2, dizendo que o casamento serve para eliminar a impureza, ou serve para evitar a impureza. Na concepção dele, todos deveriam servir ao Evangelho integralmente. Ele vai explicar isso ao longo do capítulo 7, depois você pode ler. Todos deveriam viver o Evangelho integralmente, sem dividir atenções, totalmente voltados para o Senhor. Mas aí ele diz, mas por causa da impureza, tenham sua esposa, tenham o seu marido, né, o seu próprio marido, para que não tenhamos problemas na área da impureza. Então, o Senhor requer de nós pureza e fidelidade. E de novo, né, está ressaltado aí, nós lemos isso, qualquer outro tipo de relacionamento além desses limites é condenado pelas Escrituras. Digo isso com temor ao Senhor e sabendo também que se alguém que não é crente ou duvida disso assistir esse nosso vídeo, nós poderemos ter problemas. Mas, diante da palavra de Deus e com temor ao Senhor, eu digo, não são autorizados pelo Senhor qualquer outro tipo de relacionamento, não são abençoados por Deus qualquer outro tipo de relacionamento, além daquele que ele estabeleceu, e, portanto, constituem-se pecado. E é preciso que as pessoas abandonem esses pecados, né? Em especial nestes relacionamentos íntimos que extrapolam os limites que o próprio Deus institui. Avancemos, meus irmãos, para notar outra coisa aqui. Casar-se com alguém implica uma maravilhosa união entre os cônjuges, limitada somente a eles. A nossa satisfação deve vir de nosso cônjuge, nossos desejos devem ser projetados sobre ele. Nossa alegria deve ter como fonte o nosso cônjuge e mais ninguém. Quando ultrapassamos os limites do casamento, pecamos contra Deus. Pecamos contra o nosso cônjuge. Rompemos as alianças, adulterando-as. E convidamos, ainda que mentalmente, preste atenção nisso, alguém estranho para participar de algo que não lhe é próprio. É uma consideração bem profunda, mas real. É exatamente isso que nós fazemos, ainda que mentalmente, ainda que por um segundo sequer, nós estamos
convidando pessoas estranhas àquela aliança a fazer parte de algo que não lhes é próprio. Os solteiros infringem a mesma dificuldade, a mesma falha, né, o mesmo pecado, ou infringem a mesma lei, melhor dizendo, quando, ainda que não saibam com quem vão casar, mas que estão pela espera da sua esposa, do seu marido, convidam alguém para participar de uma aliança que não lhes é própria. Então, tomemos cuidado. Avançando aqui, meus irmãos, eu quero ler com vocês o escrito de um irmão que eu já usei aqui em outros mandamentos, bastante interessante, chama J. Packer. E ele faz 3 ponderações aqui. Primeira delas, o sexo é para casamento e somente para casamento. Segundo, que o casamento deve ser visto como uma relação de fidelidade ao longo da vida. Terceiro, que os casamentos de outras pessoas não devem ser interferidos por intrusão sexual. Uma marca da verdadeira maturidade é entender esses princípios e viver de acordo com eles. Então está aí este apontamento que eu também achei bastante interessante, por isso trouxe para a nossa conversa de hoje. Os irmãos me fazem muita falta, viu? Agora era a hora de a gente fazer algum comentário, certamente alguém levantaria a mão, mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo conforme a vontade do Senhor. Então, sigamos. Eu queria observar alguns princípios encontrados no Catecismo de Westminster, no Catecismo Maior. Eu estou usando aqui a pergunta 138 e no próximo slide a pergunta 139. Qual é a pergunta 138? Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Dentre as inúmeras coisas que são ditas ali, eu destaquei essas. Eu estou só colocando na tela do meu celular aqui a pergunta 139, porque eu queria ler com maiores detalhes, tá bom? Então, 138, quais são os deveres? O que o 7º mandamento exige de nós? Dentre as tantas coisas, eu ressaltei castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamentos. Que mais? Vigilância sobre olhos e todos os sentidos. E também evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Então, estes são deveres exigidos de nós pelo 7º mandamento, como outras coisas também. E note que os princípios são os mesmos: pureza e fidelidade. Essa é a ideia que está em voga no 7º mandamento. Não é? A pureza no sentido de nos preservar, nos guardar, pois há um padrão a ser seguido. Não é? A intimidade, a nossa intimidade deve ser fruída e usufruída apenas no ambiente do casamento. Fora isso, é necessário que nos guardemos, né? Por isso o termo é antigo, né? De 1640, mais ou menos, mas o termo castidade aparece aí, dando esta ideia de preservação da nossa pureza, da preservação da nossa intimidade, né? E bem como a vigilância, para que não caiamos nisso, seja por meio de conversas, seja por meio de imagens, seja o que for. Esses, portanto, são os deveres exigidos. E aqui eu gostaria de colocar a pergunta 139, eu fiz alguns destaques no slide, mas eu vou ler na íntegra, tá bom? Então, observe, né? Quais são os pecados proibidos pelo 7º mandamento? Você vê destacado aí adultério, fornicação, incesto, sodomia, e aqui sodomia os irmãos bem sabem, né? É tudo que está relacionado à homossexualidade. E todas as concupiscências desnaturais, isto é,
aqueles desejos que não são naturais da criação de Deus. E há muitas coisas terríveis que acontecem neste mundo. Talvez o que mais nós temos notícia é o fato de pedofilia e coisas desse tipo. Mas há muitas, muitas atrocidades que são cometidas e que desonram o Senhor, quebrando o sétimo mandamento. Mais um aspecto: imaginações e afetos impuros, né? E bem como comunicações impuras ou torpes. E aqui, em especial, a palavra, né, está marcada aqui, né? A ideia de se comunicar de maneira impura, de maneira torpe, em vários aspectos. Eu vou seguir lendo aqui, vou mostrar para os irmãos, né? Estou lendo aqui no celular, tá bom? Aquele aplicativo que eu já sugeri aos irmãos, mas aqueles que têm o aplicativo da denominação, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus celulares, também vão encontrar lá o Catecismo Maior. Então, vou ler aqui. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são. Então, a lista é grande. A lista é grande: adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas. Então, olha que interessante, tanto o falar quanto o proferir, né? Tanto o proferir quanto o ouvir estas coisas. Os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Veja que interessante. Porque há um padrão definido pelo Senhor Deus. Há um padrão. Então, as coisas que atualmente têm acontecido no mundo, não só aqui no Brasil, no que diz respeito a, por exemplo, uniões estáveis de qualquer esfera, quebram o sétimo mandamento. Estão adulterando o propósito santo que Deus estabeleceu para a sua criação. O permitir, tolerar ou ter bordéis, naquela época era talvez frequente, não sabemos se hoje é frequente um cristão ter isso, né? Mas está colocado aqui, naquela época lá de 1600, foi necessário fazer essa ressalva. E a frequentação deles. Os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, e aqui eles colocam mais alguns aspectos acerca que podem levar à impureza e que, no entendimento com base bíblica, também poderiam levar a algum tipo de disfunção, de adulteração. Então, olha só quantas coisas, né? Ociosidade, glutonaria, bebedice e a sociedade impura. Agora, olha que interessante: cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Se você passou livre de alguma parte dessa lista, é bem provável que no fim você perdeu. Acerca de músicas, acerca de gravuras, de espetáculos, que também devem ser evitados se tem este apelo lascivo, se tem este apelo à impureza, se tem este apelo à infidelidade, devem ser evitados por nós, porque infringem o mandamento do Senhor. Caminhando para o fim, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações rápidas mesmo. Já estamos chegando ao final. Então, vou colocar mais amplo aí. Deus abençoou o casamento.
e fez dele uma fonte santificada de satisfação afetiva e física. Então aqui vai para os casados, né? Conversem com seu cônjuge, reflitam juntos sobre as necessidades que ambos têm e trabalhem juntos para satisfazer essas necessidades. A falta de diálogo corrói os casamentos. A segunda coisa é para os solteiros. É melhor casar do que viver abrasado, diz as Escrituras. Se determinado desejo por se relacionar com alguém tornou-se incontrolável, então reveja sua lista de prioridades e coloque o casamento na primeira posição, né? Busque alguém crente no Senhor Jesus e se case, né? É melhor casar do que viver abrasado. E Paulo vai dizer isso também àquelas viúvas jovens, né? Ele vai dar essa instrução a Timóteo para que Timóteo instrua também as igrejas que ele está pastoreando, no sentido de que elas, se não conseguem se controlar, devem se casar, né? Por quê, meus irmãos? Qual é o princípio bíblico? É o princípio bíblico de pureza. E uma vez casados, outro princípio aparece, o princípio da fidelidade. Então, o ambiente para o relacionamento íntimo é o casamento. Se você está solteiro, o remédio está no casamento. Se você está casado, deve evitar qualquer tipo de quebra da aliança, porque você já tem toda a fonte de satisfação, de intimidade, qualquer que seja, né? E lembrando daquilo que nós lemos no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Na minha Bíblia é o texto que ainda está aberto, não sei na tua. Mas é a ideia de que uma vez casados, ou ainda que no futuro nós nos casemos, nós precisamos nos lembrar que o nosso corpo, dentro deste ambiente de casamento, não nos pertence mais, e sim ao nosso cônjuge. E é por isso que muitos usam a expressão, né? Eu resolvi me guardar para a minha prometida, para o meu prometido, e deve ser assim mesmo. O princípio de pureza e o princípio de fidelidade estão aí embasando o sétimo mandamento. E eu encerro, meus irmãos, citando aqui um outro irmão nosso, que também já citei em outra parte da nossa série de estudos, e ele diz o seguinte, observe que bonito. O remédio real é o evangelho, que coloca a sexualidade em seu lugar e nos descreve como viajantes no caminho para o futuro. Nestes tempos, não devemos estragar a nossa liberdade, atirando-nos aos pés dos ídolos. Não é uma simples coincidência que os pecados de imoralidade sexual tendam a estar no topo das listas de pecados apresentados na Bíblia. E aí ele vai citar, né, Romanos capítulo 1, a partir do verso 26, dizendo ali da mudança das questões naturais, né, no relacionamento, tanto homens quanto mulheres. 1 Coríntios e Gálatas também. O sétimo mandamento, portanto, como todos os outros, termina após o seguinte, com sua declaração de liberdade da escravidão do Egito. Somos chamados a ser livres. E aqui ele ressalta, né, o finzinho dizendo dessa liberdade, ele ressalta o prefácio dos 10 mandamentos, né, que serve para todos os 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí nós podemos até incluir uma conjunção, portanto, e ligamos a outra palavra do Senhor, não adulterarás. O Senhor nos salvou para a liberdade, e então não podemos deixar o Senhor para servir nossos próprios desejos, os ídolos do nosso tempo. Devemos servir ao Senhor com integridade, com fidelidade
e com pureza. Pois muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo nesta noite e agradecendo, né, mais uma vez a presença dos irmãos, lembrando aí com saudade de vocês e nesse retorno, né, depois de 2 semanas de descanso, já estamos de volta à disposição dos irmãos para aquilo que for necessário, guardando também as devidas necessidades. Estamos aí à disposição, tá bom? Mandamos aqui um abraço da nossa família para vocês e pedimos ao Senhor que continue a nos guardar. Vamos orar e encerrar o nosso estudo desta noite. Ó Senhor, te agradecemos pela clareza da tua palavra, pois o Senhor não nos deixa, ó Deus, sem a tua direção. Nos perdoe, ó Pai, por tantas vezes que queremos agir como se o Senhor não existisse, como se o Senhor não tivesse revelado a tua vontade para nós. E aí falhamos, fazemos a nossa própria vontade, pecamos contra ti e contra o nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, encoraja-nos a guardar a tua palavra, a dizer como salmista, quanto amamos a tua lei, pois ela é o nosso prazer dia e noite. Então, ó Pai, nos ajude, nos faça, ó Deus, ver a cruz de Cristo em cada momento da nossa vida, para que, com gratidão por nossa redenção, nos empenhemos a servir ao Senhor com integridade. E como aprendemos hoje, para que sirvamos ao Senhor com pureza, com fidelidade até o fim. Obrigado por mais este estudo, Senhor. Nós louvamos o teu nome e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo, cumprimentando aqui aqueles que mandaram o seu comentário. O Denis, está bem aí, Denis? Denis fez uma cirurgia hoje, fez um enxerto ósseo na boca, espero que esteja tudo bem. Acho que está, porque está conosco aqui. Seu Amorim, a Neuza, boa noite para vocês, viu? Que Deus abençoe. A Edileuza, o Lopes, Deus abençoe vocês. E todos aqueles que estão conosco e que não mandaram seu comentário aqui, então eu não consigo ver direitinho assim, né? Quem está, mas todos vocês que estão conosco, que Deus abençoe. E também a minha mãe, tá aí nos assistindo. Você lê aí nos comentários, Eleni Quirino é a minha mãe. Deus abençoe, viu, mãe? Nós estamos com saudade aqui também, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, no domingo às 9 horas. Teremos a nossa escola dominical, voltaremos, né, a transmitir a partir da nossa igreja e caminharemos ali para o final da nossa série do estudo do livro de Jó. Temos ainda mais alguns encontros para fazer ali e voltaremos às nossas atividades normais. Domingo às 9, transmitindo pela página do Facebook, e às 18 horas, lá a partir da nossa igreja e também transmitindo para a página do Facebook. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e até mais.